já sabe, né? Então, gente, na aula de hoje nós vamos falar aí sobre a origem da moeda, mas nós temos que lembrar aqui um pouquinho de como tudo isso começou, como é a origem, como foi a origem aí do comércio. Deixa eu dar mais para cá para você ficar vendo aí, tá? A gente vai ver aqui, falar um pouquinho sobre a origem, como tudo começou, como foi a origem do comércio. E a gente lembra que quando a gente precisa hoje comprar alguma coisa, a gente só ir no supermercado, no shopping, na feira, e a gente vai. Ai, tem gente deitada aí com sono, vamos levantar, senão não vai conseguir assistir, vai dormir de novo. Então, fica sentadinho aí, amor. Então, as primeiras trocas comerciais eram bem diferentes das de hoje. Hoje a gente vai no supermercado, vai numa feira, vai num shopping, vai numa livraria e a gente entrega o dinheiro, eles entregam o produto para a gente. Só que antigamente não era assim, não tinha dinheiro, não tinha cartão, não tinha cheque, né? Então, havia ali troca de produtos. Eles avaliavam seus produtos ali de acordo com o tempo que plantava, com o tempo que ele ia ser cultivado. E eles plantavam e criavam animais para garantir a sua sobrevivência e produzir alimento, lã, couro. E com o passar do tempo, eles começaram aí a fazer a troca por aquilo que eles não tinham. Então, vinha um povo de um determinado aí povoado, vinham as pessoas de um determinado povoado, que, por exemplo, eles não tinham uma lã, mas eles tinham milho, tinham feijão. Então, dali eles faziam a troca, né? E à medida que as técnicas agrícolas foram se aperfeiçoando, os produtos aí, a produção aumentou e foi aumentando aí a forma de troca. Então, os animais e os alimentos cultivados, eles podiam ser trocados por outros itens que não eram produzidos por aquele grupo. Então, se Gabriel Queiroz tinha uma plantação de algo e Vinícius, vamos dizer, Gabriel Queiroz tinha plantação de frutas, verduras, legumes, e o outro coleguinha ele tinha de feijão, então havia ali uma troca. E as trocas diretas, elas eram produzidas aí, nós tínhamos produzido mais cereais, as famílias que eram capazes de consumir, e podia trocar antes que estragasse. Então, além de procurar por um produto que eles não tinham, eles produziam mais e trocavam antes que aquele produto se estragasse. E as próprias mercadorias, elas eram usadas como moeda. Não existia moeda, não existia o dinheiro. Então, eles trocavam ali produto por produto. E a maior oferta de alimentos, ela possibilitou aí as condições de vida e alimentação. Tudo isso que eu estou dizendo aqui foi o que a gente estudou a semana passada, tudo que a gente viu semana passada, gente. Por isso que ainda nós não temos nenhum slide aí para vocês. Então, a gente está relembrando aqui o que a gente estudou semana passada, tá? E o surgimento da produção agrícola voltada para o comércio, ela aumentou aí favoreceu o aumento aí das ofertas. Como também nós falamos sobre as trocas e valores, que aos poucos os grupos passaram a estabelecer o valor direto de cada tipo de produto, conforme o tempo necessário de produzi-lo. Então, se tinha um produto que ele demorava 10 dias para se produzir, ele não ia trocar baratinho por um produto que em um dia ou dois estava pronto. Eles começaram ali a colocar o valor nos seus produtos. E eles estabeleceram a correspondência entre quantidades de diferentes produtos. Então, por exemplo, 4 cestos de peixes, eles poderiam corresponder a um par de sapatos feitos pelo artesão. Então, o peixe, eles ali plantavam, nunca vi plantar peixe, eles pescavam aquele peixe ali, pela quantidade de peixe depende em um dia, enquanto um par de sapato, ele não ficava pronto em um dia. Então, ali havia aquela troca, ia de acordo com o trabalho também do artesão, do pescador, tá? E mais ainda havia a troca direta de um produto
pelo outro. Estou vendo o coleguinha deitado na cadeira, aí na mesa. E hoje nós vamos falar aqui sobre o surgimento da moeda, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês o slide onde eu preparei aqui sobre o surgimento da moeda, para a gente estar aqui dando uma relembrada do que a gente estudou a semana passada e do que a gente está aprendendo aqui nessa semana. Então, nós estamos falando aqui sobre o surgimento da moeda, gente. Oh, Jesus. Então, vamos falar aqui sobre o surgimento da moeda. Tá? Então, como foi que surgiu? O que era que servia também de moeda? Então, nós vimos aí no início, relembrando o assunto que nós vimos na semana passada, nós percebemos aí que os produtos, antigamente, eles serviam como moedas, como moeda de troca. Então, se eu tinha uma caneta preta, mas eu tinha duas canetas pretas, e eu não tinha nenhuma caneta azul, então, o que é que eu poderia fazer? E o colega não tinha caneta, então a gente fazia a troca. Exemplo, tá, gente? É só um exemplo. Então, acontecia isso, é a troca de mercadorias. Com o passar do tempo, então, aí foram dando valor a seus produtos, foram colocando outros valores nesses produtos, e veio surgindo aí a ideia da moeda. Então, não dá para ver tudo aqui, não. Então, a origem e a evolução da moeda aqui, gente, para vocês, ó. Primeiro, nós tivemos aí o escambo, tá? Vocês lembram aí que a gente estudou a semana passada, falou sobre o escambo. Nós vimos aí, depois teve o segundo momento de moeda-mercadoria, o surgimento do metal, teve aí o surgimento do metal no terceiro momento. Depois tiveram aí a cunhagem, ou seja, foi quando as moedas elas começaram a ter uma marca ali nelas, a marca de um metal, um símbolo oficial. Então, por exemplo, o símbolo oficial de Roma, o símbolo oficial, tá? Então, tinham aí nesses metais um símbolo cunhado, marcado ali. No quinto momento, teve aí a evolução desses metais, dessas moedas. No sexto momento, teve os recebidos e atualmente nós temos cédulas monetárias. Como também nós temos aí o dinheiro, vamos dizer, o dinheiro como se fosse virtual, que é o que está no banco, você faz transações com cartão, você faz troca aí com cheque, tá? Depósito, transferência. Então, tudo isso acontece atualmente. E o escambo, ele era uma simples troca de mercadorias, uma simples troca de mercadoria por mercadorias, e a permuta de sem a preocupação com a equivalência em valor. Então, ele não tinha no começo, esse escambo, ele não tinha assim, o valor, meu peixe ele vale mais do que um punhado de feijão. Não, eles iam trocado, eles não tinham essa preocupação de saber qual que valia mais, tá? A moeda mercadoria, algumas mercadorias, pela sua utilidade, elas passaram a ser mais procuradas do que a outra, com o passar do tempo, já nesse segundo momento, onde o gado ele dá facilidade de locomoção, o sal da conservação. Então, essa mercadoria, ela ia, pela sua utilidade, elas passaram a ser mais procuradas. Então, se eu trocava os alimentos e eu tinha ali algum alimento que precisava ser conservado por mais tempo, então eu tinha que estar procurando por sal para estar fazendo essa conservação. Ainda hoje a gente usa o sal para conservar alguns alimentos, embora que ele não tenha tanto valor como ele tinha lá no início, né? Problemas não eram fracionáveis, perecíveis e não permitiu o acúmulo de riquezas.
Então, ele não acumulava essas moedas, mercadoria, ele não acumulava riqueza, tá? Eles eram perecíveis e não dava aí para você estar acumulando riqueza. Você tinha que utilizar essa mercadoria logo. Deixa eu passar para o próximo. Nós temos aqui a história também um pouquinho do momento do metal, que foi quando o homem descobriu o metal e logo ele passou a utilizá-lo para fabricar seus utensílios e armas anteriormente feitos por pedras. Então, aquela faca, aquela foice, aquele material que era feito com pedra, com a descoberta aí do metal, eles foram aprimorando e, lógico, ia ter, por exemplo, uma faca, ele ia ter um facão, essas ferramentas que eles estariam usando aí para colheita, para caça, ia ter mais durabilidade. Então, com isso, a procura também começou a crescer, porque era um produto que ele durava mais e ele precisava estar para não estar perdendo tempo fabricando novos. Então, ele pegava e começava a trocar por esses produtos de metal. A moeda em formato de objetos, que foram os utensílios de metal que passaram a ser mercadorias muito apreciadas. Então, as chaves, facas, pele de animais, tá? Nós temos também as moedas antigas, ou seja, as primeiras moedas que surgiram no século VII a.C., e elas com características das atuais, ou seja, pequenas, peças pequenas, com peso e valor definitivo aí com a impressão do cunho oficial, ou seja, da imagem que nós temos na moeda, é o cunho oficial, isso é a marca que emitiu e garante seu valor. Então, no século VII a.C., aconteceu aí o surgimento das primeiras moedas, que eram caracterizadas igual a essas de hoje, só que elas tinham uma aparência assim, de mais valor. As de hoje, elas todas estão no mesmo, tem a mesma a diferença de umas que tem agora, que é a de 25 centavos. Nós temos aí a de R$1. Tínhamos antigamente a de R$1, que não era desse formato de hoje. Então, elas eram todas prateadas. Então, nós temos a moeda de 1 centavo, pouco comercializada, pouco vista. Pouquíssimo mesmo. Tem gente que não sabe nem que existe essa moeda de 1 centavo. Então, a de 1 centavo, 5, 10, 25, 50 e R$1. E hoje nós temos aí a de 5 centavos, temos dois modelos, a de 5 centavos. Da de 10 também nós temos dois modelos, da de 25 e da de 50. É a de R$1 agora a gente só tem um modelo. Deixa eu passar aqui. Agora não. O ouro, prata e cobre, são as moedas, e os primeiros metais utilizados de cunhagem de moeda foram o ouro, a prata e o cobre. Então, a utilização por impor sua raridade, beleza, imunidade à corrosão, valor econômico, mas também por antigos costumes religiosos, sol e lua. Então, essa utilização aí, algumas eram raras, tinham suas belezas, elas eram imunes, como muitas hoje são ainda, né? Só se você colocar algum material corrosivo nela ali, aí lógico ela não vai estar tendo essa durabilidade, mas essas moedas, elas duram muito, a não ser que você fure ela, você colocar algum produto para corroer, acabar com ela. Mas você pode estar guardando essa moeda, você pode passar essa moeda para seus descendentes, como nós temos aí algumas moedas bem antigas mesmo. Ou seja, é um material de uma durabilidade muito grande. Nós temos algumas moedas aí antigas que o valor delas não é o valor assim que o valor de hoje, né, de R$1, R$2. Às vezes tem um valor sentimental, ou por conta dela ser muito antiga,
Existem colecionadores aí que pagam fortunas por elas, tá? Temos algumas moedas aí, que é a moeda de R$ 1. A moeda de R$ 1, nós temos umas aí que elas estão valendo bastante por conta das Olimpíadas. Então, algumas moedas aí, elas são muito valiosas para colecionadores. Então, eles estão à procura aí de algumas moedas para poder fazer essa coleção, completar a sua coleção. O ouro, como nós já sabemos, são os valores maiores, são as que valem mais. Prata e cobre, principalmente o cobre, são os menores valores. E hoje usado como troco, papel moeda, e usando diversas ligas modernas. Amor, vai. Moeda de papel começou aí na Idade Média e surgiu o costume de se guardarem os valores com um ourives, pessoa que negociava objetos de ouro e prata. Este, como garantia, ele entregava um recibo. E com o tempo, esses recibos passaram a ser utilizados para efetuar pagamentos, circulando de mão em mão e dando origem à moeda de papel. Então, eu tinha um objeto, eu entregava a alguém, e essa pessoa entregava um recibo dizendo que estava com ele, que recebeu esse objeto, está com ele. Então, ali começou depois a circulação de mão em mão desse papel, dando origem à moeda de papel. O surgimento da moeda ele marcou muito a história da civilização. E antes da existência do dinheiro, o comércio era feito por meio de escambo, como nós já vimos. A troca de um bem por outro bem ou serviço. E você conhecia a origem da moeda? Então, a gente vai continuar aqui a leitura e descobrir essa história que mudou o mundo 27 séculos atrás. Então, as primeiras moedas foram mercadorias e deveriam ser suficientemente raras para que tivesse valor e, como já foi dito, ter associação comum e geral. Elas não tinham essencialmente valor de uso, e como esse valor de uso era comum e geral, eles tinham, consequentemente, o valor de troca. Entre os bens usados como moeda estão o gado, a gente viu que tinha aí o gado, teve o sal, né, que tinha a vantagem de multiplicar-se aí o gado, e uma troca pela outra, mas por um lado, o sal da Roma Antiga, que foi o dinheiro de bambu também na China, o dinheiro em fios na Arábia. Então, o gado se viu como moeda, o sal se viu como moeda, o dinheiro de bambu, o dinheiro de fios da Arábia, em fios. E as moedas mercadorias, elas variavam amplamente de acordo com a sua comunidade. Então, por exemplo, na Babilônia e a Síria antigas, elas utilizavam-se de cobre, prata e a cevada como moedas. Já na Alemanha medieval, eles utilizavam gado, cereais, moedas cunhadas de ouro e prata. E na Austrália, eles fizeram a vez da moeda o rum, o trigo e até a carne. Então, o rum, o trigo, a carne, eles também serviram de moeda em alguns países, não eram todos iguais. Então, se você morava na Alemanha, você tinha aí moedas, cereais, não tinha o trigo nem a carne, então se você tivesse aí perto ou conhecesse alguém ou alguma troca aí na Austrália, você poderia estar fazendo essa troca aí de produtos, tá? E entenda um pouquinho aqui a história do dinheiro, que é o injusto culpado por ser mal da sociedade. No entanto, tendo que discordar porque o dinheiro foi uma das maiores criações da humanidade. Ele permitiu sair de uma sociedade primitiva e chegar a uma sociedade extremamente complexa e produtiva. E a história do dinheiro, nós vimos aí que ela é um pouquinho fascinante. E atualmente ela é possível digitalizar seu dinheiro e enviar para qualquer lugar do mundo. Então, eu estou aqui em Santa Cruz hoje, se eu quiser, por exemplo, da China, vamos voltar ao exemplo da China. Mandar dinheiro para a China, eu posso mandar sem sair do meu lugar, né? É só digitalizar, mandar dinheiro para os Estados Unidos, para o Japão, para a Itália, para qualquer lugar. Entretanto, nem sempre foi assim.
Mas hoje nós temos essa facilidade de estar digitalizando e estar enviando esse dinheiro. Então, o que está acontecendo hoje aqui na nossa cidade, hoje em dia, por conta dessa pandemia. Muitas pessoas estão vendo aí nessa pandemia um jeito aí de estar saindo do sufoco, alguns aí como que não tinha antes. Então, ia para o Moda Center, só vendia se fosse ali a dinheiro ou a cheque. Às vezes o pessoal dava um cheque, não pagava. E hoje em dia, para comprar a mercadoria, está sendo feita aí a transferência de dinheiro, tá? Então, está sendo digitalizado. Então, eu faço a transferência para a conta bancária, então eu recebo aquele produto. Vamos ver aqui um pouco dessa, para a gente entender um pouco a evolução aqui, um pouco complexa. Ao longo da história da humanidade, as pessoas passaram a cooperar em uma divisão de trabalho para produzir bens. E com o passar do tempo, o processo produtivo ele passou a se tornar cada vez mais complexo. Então, ele queria aqui o carneirinho, mas ele tinha as sementes, e eu tinha a semente que queria o carneirinho. Então, havia aí essa troca. E com o surgimento do dinheiro, dentro desse contexto, meio de troca, que passou a ser utilizado aí o dinheiro. E alguns bens mais negociáveis de uma economia para o outro. Como nós já vimos aí o trigo, o couro, o arado. E com o surgimento da moeda metálica, houve aí a troca indireta mais fácil de ocorrer, permitindo que a economia se desenvolvesse. E as pessoas se especializassem cada vez na tarefa e na produtividade do seu trabalho. Aumentando aí a um nível nunca antes visto.